Pois é, eu tinha que falar desse evento. Foi um evento grande de um movimento que está muito sólido aqui, né? Sim. O fato é, aqui em São Paulo o MBL já é uma força política estabelecida, tratada pela imprensa como tal. Né? E a gente já comentou da briga que deu lá com o PSDB e tal, mas o fato é, nesse instante o Arthur tá junto com o Moro em São José do Rio Preto, dando entrevista em rádio e tal, falando como um candidato e como um cara que tem propostas. E olha que muito louco, né? A gente havia comentado, assim, aqui no estado de São Paulo, e por favor, não pense que a gente vai entrar num papo de paulista, não é. Tá? Isso aqui a gente tá falando de política brasileira aplicada num dos estados da federação. O Arthur levantou, o maior problema social em São Paulo é a habitação. É o problema mais grave aqui. Tá? O próprio PCC, é igual no Rio de Janeiro nesse ponto, o PCC atua nos bairros que tem mais pobreza, infraestrutura mais fraca, são onde a gente tem os piores números de desenvolvimento humano, isso é tudo meio óbvio. Agora, o que o Arthur está propondo é um grande plano para resolver isso, que é o plano que ele citou hoje no Twitter, que é o Favela Zero. E eu acho isso muito legal, porque é a gente entrando em questões sociais, em causas sociais, em políticas públicas sociais, com a veemência que tem que ter. Porque eu vou falar, eu tenho um grande plano habitacional, o povo quer casa, Ricardo, o povo quer moradia. E não é isso. Sim. O que o Arthur tá propondo, que é uma coisa muito louca, é ele pegar uma régua, e prestem atenção nisso, é passar uma régua em quem tá morando em habitação irregular. Ah, você mora numa favela, você mora num cortiço, você eventualmente mora precariamente de aluguel, o Arthur vai falar assim, ó, acabou invasão. Quem tava vindo fazer invasão com o Boulos, não, acabou, zerou, passei a régua. Quem tá morando num lugar precário, num lugar, igual aquele Franco da Rocha, que aconteceu aquele deslizamento, nós vamos enquadrar você em 3 categorias. Uma categoria é, por exemplo, ter uma favela, eu vou ter que construir predinhos no lugar. Então você vai ter uma política voltada para isso. Ok. A outra é, a pessoa já mora num daqueles bairros de periferia que já estão montados, as casinhas são de alvenaria e tal, só que não tem linha de esgoto. A casa, por exemplo, sei lá, tem um banheiro, o banheiro não tem nenhuma janela. Ela não tá adequada. Então tem um custo de adequação daquela casa. E aí você vai reformar aquela casa, o Estado vai junto com a iniciativa privada promover a reforma. E isso mediante o quê? Todos esses lugares não são legalizados. A ideia é, essa pessoa vai ter o título de propriedade dela. Então essa pessoa que vai ter a reforma na casinha dela, ela vai ter o título de propriedade dela. A casa vem mediante essa reforma, que pode custar de 10 a 40 mil reais. Que aí uma empresa, uma construtora, ela faria isso. Pegaria um bairro inteiro e vai adequando todas as casas. E aí ela recebe o título de propriedade com uma hipoteca, por causa dessa reforma, para ela pagar a Deus dará, entendeu? A pessoa pode pagar em muitos anos. E aí você consegue, com a própria iniciativa privada, levantar o recurso. E se ela não quiser? Se ela não vai ter a casa dela regularizada, né? Ela vai precisar fazer isso. Até porque ela está ilegal naquele local. Entendi. Cara, isso, olha, se isso for colocado na prática, isso seria uma das coisas mais revolucionárias da história recente do Brasil. Viu? Sim, isso muda tudo. Isso muda Eu tudo. acho que ia dar uma polêmica assim gigante, mas o MBL é mestre em polêmicas. Seria o que o Arthur está propondo é, formidável. Em 20 anos, a gente zerar o déficit habitacional em São Paulo. A gente não tá falando que o Arthur vai virar governador, sei lá, o Arthur é o que entra no lugar, aí vem o liberal. Eu sei, sim. Uma política de Estado se definiu, foi boa, todo mundo viu, obrigou ao próximo candidato, independente de qual seja, a manter. Meio que o Bolsa Família foi um pouco disso. É uma continuidade que a gente precisa ter numa política que pega o principal flagelo social aqui do Estado e fala, vamos resolver isso aqui. E eu acho assim, animal. Ele anunciou hoje isso no Twitter. E nada mais assim natural que a gente esteja tratando disso no momento que, por exemplo, o Estado de São Paulo tem 50 bi para gastar em investimento. E aí tem um desabamento em Franco da Rocha, justamente num dos lugares que fica na Grande São Paulo, em que as habitações precárias mais vicejam. E é uma realidade, cara. Vamos falar a verdade, São Paulo é uma ilha aqui, a cidade de São Paulo. O entorno dela é inteiro formado de periferias e as habitações são, na sua maioria, irregulares. E dá para regularizar. E dá para arrumar. É tratar caso a caso. Só que a gente tem aqui um CDHU, enfim, todo um modelo de habitação, de atuação de política pública de habitação, que é largado. Assim, os caras estão arranhando o problema. O número de habitações que são criadas pelo governo do Estado de São Paulo é mínimo, a ponto de não diminuir nem o déficit que se junta. Eu entendi. É menor do que o número de invasões feitas mensalmente, por exemplo. Então, assim, ele não consegue... Ele nem sequer pega o valor principal, ele não ganha dos juros, vamos dizer assim. Então, assim, é uma loucura. Então, o que a gente está propondo é algo revolucionário do ponto de vista de habitação. É um tema
que o Arthur tratou um pouco na campanha dele pra prefeito com a questão do plano diretor, porque tem que alterar também o plano diretor para essas coisas. Só que, cara, ou trata do problema ou vai ficar fingindo que o problema não existe. E o problema existe. É a única maneira de você enfrentar, vamos dizer, estruturalmente um PCC. É a melhor forma de você enquadrar as pessoas. Porque, vamos falar a verdade, você arrumou aqueles lugares, você consegue trazer educação, você instala uma delegacia de polícia, as pessoas vão começar a gerar emprego com maior facilidade. Reduz despesa de saúde, porque você tem saneamento básico nos lugares todos. A redução de despesa de saúde é extraordinária. Então você consegue até compensar em termos de investimento. É uma ideia formidável. Agora, essas coisas, né? Nenhum candidato fora do MBL teria coragem de pegar uma coisa dessa. Isso é algo que vocês têm que ter sempre em mente. As grandes ideias do movimento, as ideias realmente arrojadas, para usar uma palavra que eu falei com o Moro, elas não são sequer passíveis de serem copiadas pelos outros candidatos. Porque o candidato não tem coragem para falar um negócio desse. Não consigo imaginar um candidato do PSDB dizendo isso. Imagine o cara dizendo que vai fazer isso. Não, vamos regularizar e vai ter título de propriedade, vai mudar toda a relação e vai ter. E ainda tem um detalhe. Esse é um detalhe duro, mas importante. A ideia de ter uma hipoteca. Quer dizer, você fez aquilo ali, então aquela pessoa ela vai ter uma dívida que ela vai poder pagar em parcelas muito suaves, mas tem algo. Ele dei alguma coisa, você tem uma contraparte. Isso candidato nenhum falaria. Jamais. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma reforma custe ali R$25 mil, numa reforma de uma casa. A pessoa tem, vamos supor, 20 anos pra pagar. Dá quanto por mês? Sim. Entendeu? É um valor pequeno, muito menor do que um aluguel pra aquela pessoa, só que ela tem o título de propriedade dela. Entendeu? Ela é dona daquele lugar. Eventualmente ela levanta uma graninha com os filhos, tal, quita aquilo lá. Se ela precisar vender, se ela precisar hipotecar. Porque uma coisa que as pessoas não entendem, que tem a ver com a regularização fundiária, a partir do momento que aquilo tem um título de propriedade, aquilo você gerou riqueza. Sim. Porque aquele lugar sem título de propriedade, a pessoa não levanta um recurso no banco, não consegue vender para outra pessoa de forma, vamos dizer, legal. Quem garante os títulos de propriedade em lugares irregulares é o tráfico. Então, na prática, você leva, vamos dizer, o Estado até lá e as leis até lá. E você insere aquelas pessoas no mundo real. Porque elas vivem, inclusive formalmente, num mundo paralelo. É levar cidadania pros caras. Então, pra mim, isso é a coisa mais importante de ser feita. E pra um Estado que tá com 55 bi pra gastar e só tá fazendo estradinha vicinal, obrinha eleitoreira, pelo amor de Deus. Isso é ter prioridade. Só que as pessoas não vão querer levar o Arthur a sério. Né? Se você imaginar, por exemplo, uma reforma dessa a 55 mil por casa, o que obviamente muito, com 55 mil você faz 1 milhão de cara. E não é isso tudo, né? 55 mil. Não. Porque você consegue reduzir o custo, ou seja, 3, 4 milhões de casas. Sim. Fácil você consegue fazer. Então você conseguiria separar ano a ano um recurso. Aí entra o ponto da discussão do Pacto Federativo. Porque ele pode acelerar isso mediante o aumento dos recursos. Aí chega no governo federal, deixa eu te explicar. Um pobre que mora aqui em São Paulo, em Franco da Rocha, ele não merece ser tratado também com dignidade. Eu tô querendo resolver o problema dele. Ele é brasileiro também. Não tem como vocês mandarem uma parte do meu recurso pra isso? Ah, não vai dar? Então beleza, eu quero um programa do governo federal auxiliando isso aqui. Lógico. Se não tiver, você expõe, você joga. É o seguinte, sou governador de São Paulo, tô tentando fazer, o governo federal tá me boicotando, pá. É isso. É isso. O William falou, vou ter que pagar a hipoteca. Não, você prefere não ter o título de propriedade e morar numa habitação irregular, sem capacidade de investimento para tornar aquela habitação regular? Que também, esse cara levantou esse ponto, mas assim, isso é uma realidade. Ou a gente regulariza e passa todo mundo a viver formalmente, ou você vai querer o quê? Você vai ficar sempre enrolando, né? É lógico.